Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje nós vamos fazer a leitura e o estudo dos versículos 34 e 35. Versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Graça e paz, meus irmãos. Continuando o estudo aqui de 1 Coríntios 14, nós vamos tratar sobre 2 versículos apenas, versículo 34 e 35. Prestem muita atenção nesse estudo para que todos tenham o melhor entendimento possível da palavra de Deus. Nós vamos fazer um estudo bem amplo para que haja um melhor entendimento. 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Que é Paulo falando. Versículo 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Meus irmãos, os versículos 34 e 35 desse capítulo requerem um cuidado especial, não por se tratar de um assunto muito importante ou grave, mas por gerar diversas interpretações, e aí sim se torna um problema, fonte de discórdias e polêmicas. Antes de falarmos especificamente sobre os versículos 34 e 35, gostaria de deixar bem claro: não se trata de uma discussão ideológica de gênero, mas um estudo bíblico, ou seja, do que está escrito na Bíblia. E todas as referências às quais eu vou trazer são referências bíblicas, que vocês mesmos podem consultar nas suas próprias Bíblias. Quero convidar os irmãos a relembrar do contexto em que foi escrita essa carta. Corinto era uma cidade grega que possuía um forte comércio e recebia muitos visitantes. Lembram quando tratamos sobre os visitantes na igreja de Corinto, em 1 Coríntios 14, dos versículos 20 a 25. E eram visitantes de diversas nacionalidades e com crenças distintas. Uma das maiores atrações de Corinto naquela época era o templo da deusa Afrodite, onde eram realizados rituais orgiásticos por suas sacerdotisas prostitutas. Lembram do contexto do véu e da cabeça raspada? Lá em 1 Coríntios 11, dos versículos 2 a 16. Enfim, Corinto era uma cidade idólatra e corrompida por riquezas e imoralidade. Lembrem-se, meus irmãos, nós estamos falando de Corinto e não do Brasil em 2026. Qualquer semelhança é mera coincidência. Apesar de que, também já dissemos em outros estudos, que a sociedade não muda, o que mudam são as pessoas. Mas voltando ao nosso foco de estudo de hoje, nos versículos 34 e 35, Paulo é duro com as mulheres cristãs de Corinto, proibindo rigorosamente elas de falarem e questionarem durante o culto. Será que Paulo está falando isso porque ele é machista e quer oprimir as mulheres? Lembrem-se sobre todo o contexto do capítulo 14, meus irmãos. A necessidade de ordem no culto. Nunca devemos analisar apenas versículos isolados, justamente para não termos um entendimento distorcido. Por isso Jesus nos disse, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como já citamos por diversas vezes no estudo de 1 Coríntios, essa carta de Paulo é uma carta resposta. Ou seja, Paulo está exortando a igreja de Corinto e direcionando os irmãos para um rumo correto, baseado nos acontecimentos, ou seja, direcionando a igreja para Jesus. Agora sim, falando dos versículos 34 e 35.
culturalmente, naquela época, mulheres não tinham acesso ao mesmo nível de educação que os homens, e era considerado socialmente inadequado que falassem em reuniões públicas. Muitos estudiosos argumentam que o silêncio ordenado por Paulo em Corinto não era uma regra universal de proibição de fala, mas uma instrução para resolver a desordem específica daquela igreja, onde mulheres podiam estar interrompendo os cultos com perguntas ou conversas paralelas. Na verdade, são apenas especulações, baseados nas referências históricas daquela época, e não temos como saber com certeza, pois Paulo não detalhou sobre isso na sua carta. Vamos fazer algumas considerações para concluirmos o entendimento. Primeira, Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Atos 10:34, então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus, não importa se você é homem ou mulher. Vamos ver mais uma referência? Gálatas 3:28. Aqui já é Paulo. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Funções diferentes, nem melhor nem pior, complementares. Imagine se só existissem homens, imagine se só existissem mulheres. Seria o fim da humanidade. Uma referência bíblica aqui para a gente continuar a nossa análise e o entendimento. Gênesis 2:18, lá no comecinho da história. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora, uma companheira, alguém que complementasse a sua primeira criação, que era o homem. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Agora eu vou trazer mais um trechinho polêmico para que vocês vejam como é importante termos o entendimento. Efésios 5, versículo 22. Paulo dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Mas vamos continuar para ter entendimento? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Uma referência agora, meus irmãos, Lucas 8, de 1-3. Presta atenção. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, ou seja, seus escolhidos, seus discípulos, os próximos que seriam os apóstolos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Mas elas não eram discípulas, elas eram seguidoras. Ah, mas todos que seguem a Cristo não são seus discípulos? Sim, mas nós estamos tratando, nesse caso, em especial, dos apóstolos. A essência da mulher bíblica é ser virtuosa, forte, digna e sábia, confiando em Deus acima de todas as coisas. Aqui estão algumas das mulheres mais notáveis e suas histórias na Bíblia, no Antigo Testamento. Sara,
Lembram de Sara, mulher de Abraão? Gênesis 17, versículos 15 e 16. Isso, meus irmãos, há 1446 a 1406 anos antes de Cristo. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai ou Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Será que Deus estava dando a devida importância a Sara? Sara era a esposa de Abraão e matriarca do povo de Israel, conhecida pela fé, mesmo na velhice. Mudança de nome. Originalmente chamada Sarai, minha princesa, Deus mudou seu nome para Sara, princesa ou senhora, como parte da aliança com Abraão, indicando que ela se tornaria mãe de nações, ou seja, o minha, que fazia parte do seu nome, já não tinha mais sentido. Agora ela tinha um sentido amplo de princesa, de senhora, de nações. Vejam a grandeza de Sara. Miriam, lá em Êxodo 15, versículos 20 e 21. Da mesma época, 1446 a 1406 a.C. Era a irmã de Moisés e Arão, líder e profetisa, que guiou o povo após atravessar o Mar Vermelho. Débora, Juízes 4 e 5, 1000 a 538 a.C., a única juíza de Israel, estrategista militar e profetisa, respeitada como a mãe de Israel. Ruth, 8º livro da Bíblia, 1000 a.C., tem um livro próprio dedicado a ela, tamanha sua importância e exemplo como serva de Deus. Moabita, que se tornou ancestral de Davi e Jesus, conhecida por sua lealdade à sogra Noemi. Raabe, lá em Josué 2, 1000 a 561 a.C., era uma mulher de Jericó. Não qualquer mulher, era uma prostituta, alguém que estava às margens da sociedade, que era rejeitada pela sociedade. Ela ajudou os espiões hebreus e entrou na genealogia de Jesus, sempre citada através do tempo, não por ter sido prostituta, mas pela sua fé em Deus. Além do Antigo Testamento, nós encontramos também, por exemplo, citações de Raabe em Hebreus 11:31, 70 depois de Cristo, e Tiago 2:25, de 44 a 62 depois de Cristo. Abigail, 1 Samuel 25, 930 a 538 a.C., conhecida por sua inteligência e sabedoria, ao impedir que Davi cometesse um erro grave e pecasse contra Deus. Esther, 17º livro da Bíblia, 460 a 350 a.C., rainha judia da Pérsia, que arriscou a própria vida para salvar o seu povo do extermínio. Quem não conhece a história da rainha Esther? Tá, mas vamos no Novo Testamento, ver se também as mulheres tiveram importância, ou se no Novo Testamento é que foi encontrado o machismo. Maria, não tem como não ser Maria, mãe de Jesus, nosso primeiro exemplo. Está lá em Lucas 1, versículos 30 e 31. Presta atenção. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A escolhida para dar à luz ao Messias era um símbolo de humildade e obediência a Deus. Mais uma Maria, Maria Madalena, João 20, versículos 11 a 18. Também uma história muito conhecida, uma personagem muito conhecida. Seguidora fiel de Jesus,
e a primeira testemunha de sua ressurreição. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, conhecida por sua devoção a Jesus. Mais uma passagem muito conhecida, João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Priscila, Atos 18, diversas citações sobre Priscila e Áquila. Vejam que sempre eram citados juntos, sem diferenciação ou predileção ao marido. Priscila era líder na igreja primitiva e missionária, que com seu marido Áquila auxiliou o apóstolo Paulo. Lídia, Atos 16, de 11 a 15. Paulo falou primeiro às mulheres, e Lídia foi a primeira convertida da Europa, era na igreja de Filipos. Dorca, ou Tabita, Atos 9, de 36 a 32. Jesus não ressuscitou Lázaro, pois Pedro ressuscitou Dorcas, conhecida por suas boas obras e por ajudar os necessitados. Conclusões finais, meus irmãos. A Bíblia, presta atenção, não registra mulheres atuando no ofício de sacerdotisas. Não tem. No Antigo Testamento, o sacerdócio era restrito à linhagem masculina de Arão. No Novo Testamento, embora mulheres tenham apoiado o ministério de Jesus e Paulo, não há registro de mulheres ocupando o ofício de sacerdotisas, ou seja, pastoras. Não tem. Não tem o menor sentido, meus irmãos, a esposa do pastor se tornar automaticamente pastora. Se fosse assim, a mulher do médico seria automaticamente médica, e a mulher do juiz automaticamente juíza. Isso não desmerece em nada a função e o papel das mulheres na história da humanidade e no relacionamento com Deus. Não cabe a nós questionar Deus ou até mesmo nos opormos aos direcionamentos deixados por Ele através da Bíblia. Se você é verdadeiramente cristão, cabe apenas obedecer e crer que Deus sabe o que faz. Isso não quer dizer que você não possa servir a Deus, muito pelo contrário, meus irmãos. Jesus nos deixou um ensinamento muito importante, mais um, em Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Um último versículo, mas não menos importante. Gênesis 3, versículos de 1 a 3. Prestem atenção. Depois de tudo que vocês ouviram até agora, todas as referências, todas as nossas reflexões, presta atenção nesse último trecho de estudo, para você fechar com chave de ouro o entendimento. Gênesis 3, de 1 a 3. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem que disse à mulher? A serpente. Presta atenção. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a armadilha da serpente para a mulher. Olha a distorção da palavra. Respondeu-lhe a mulher, ou seja, a mulher conhecia a palavra: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, o que você disse aí não é verdade. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Até aqui, meus irmãos. Eu vou deixar, a história continua, tá? Se vocês quiserem ver o contexto todo, eu não estou dizendo que Eva era inocente, que Eva era culpada, que Adão isso, nada disso importa. Presta atenção na mensagem principal. Eu vou deixar aqui uma reflexão a vocês. Deus ordenou: não comereis e nem tocareis. E Eva sabia disso. Então,
porque ela acabou desobedecendo a ordem de Deus. Cuidado com as serpentes que ainda rastejam no meio de nós. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.